Fique agora com os 7 pecados de Bolsonaro na tentativa de reeleição. Presidente de extrema-direita, é o primeiro político brasileiro a tentar renovar o mandato no Palácio do Planalto e não ter sucesso. Entenda por que ele foi incapaz de vencer nas urnas. Desde que a renovação do mandato passou a ser permitida em 1997, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff obtiveram o feito. O ex-capitão do Exército, ex-vereador, ex-deputado e ex-presidente foi derrotado por Lula. Primeiro pecado: insensibilidade diante da tragédia. Bolsonaro é um político que tinha em sua incontinência verbal uma aliada, já que era visto por boa parte dos eleitores como alguém que falava o que pensava, alguém meio grosseiro, meio sem tato, mas autêntico. Essa característica, porém, ganhou novos ares com a pandemia de Covid-19, a partir de março de 2020. Frases como "não sou coveiro, quer que eu faça o quê? E daí?" foram algumas ditas pelo presidente diante do morticínio causado pela crise sanitária. Segundo pecado: negacionismo sanitário e ambiental. Bolsonaro aglomerou pessoas em eventos oficiais, sabotou o isolamento social, questionou sem base científica o uso de máscaras, defendeu e financiou medicamentos sem eficácia e desestimulou e atrasou a vacinação na pandemia. Como resultado, o país registrou 690 mil mortes por Covid-19, com pessoas sem hospital e sufocando por falta de ar. O negacionismo também apareceu diante do estímulo ao desmatamento da Amazônia, bioma central não apenas para o Brasil, mas para todo o planeta. O desmonte dos órgãos de controle levou ao aumento da derrubada da floresta e do garimpo ilegal, com ameaças ao meio ambiente e aos povos indígenas. Terceiro, ausência de políticas sociais. A política pública mais bem-sucedida de Bolsonaro foi o auxílio emergencial para ajudar pessoas de baixa renda em meio à crise sanitária, mas nem o desenho do programa foi de sua responsabilidade. Sua equipe econômica queria dar um voucher temporário de R$200. Foi o Congresso que articulou o aumento do valor, definido em R$600. Mesmo assim, os pagamentos foram irregulares e só ganharam consistência na forma do Auxílio Brasil com a proximidade das eleições. Quarto pecado capital de um político: política econômica excludente. Após a recessão iniciada no governo Dilma Rousseff, em 2014, e encerrada no governo Michel Temer, em 2016, o país vem numa recuperação lenta. O crescimento foi baixo, inclusive em 2019, primeiro ano de mandato de Bolsonaro. A pandemia, a partir de 2020, solapou as economias globais. O Brasil conseguiu se recuperar, mas a qualidade dos empregos criados é ruim. O salário mínimo não teve aumento real e às vésperas do segundo turno, um plano da equipe econômica de desvincular o mínimo da inflação levou ainda mais desgaste a Bolsonaro. A fome cresceu, o número de moradores de rua aumentou. Quinto, suspeitas de corrupção. Eleito com um discurso moralista, Bolsonaro fechou um acordo em 2020 com o Centrão, grupo de parlamentares que apoia o governo da vez, em troca de acesso privilegiado a cargos e verbas federais. O presidente autorizou o orçamento secreto, um esquema pouco transparente de destinação do dinheiro público com brechas para a corrupção. Houve escândalos, com suspeitas de desvio de dinheiro público, nos ministérios da Saúde e da Educação. Sexto pecado: autoritarismo como marca. Bolsonaro controlou com rédea curta a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal e outros órgãos de controle. Atuou para proteger aliados e filhos políticos envolvidos nas rachadinhas. Quando foi contrariado, atacou a imprensa e, especialmente, o Supremo e seus ministros, fazendo ameaças golpistas. Questionou as urnas eletrônicas sem provas, ameaçou não aceitar o resultado das eleições e tentou criar tumulto no segundo turno, ao dizer que o Tribunal Superior Eleitoral beneficiava seu adversário. E por fim, o sétimo pecado: aposta num nicho de eleitores. As atitudes extremistas do presidente garantiram a ele um apoio permanente de bolsonaristas radicalizados. Eles eram 33% da população durante o desenrolar do governo. Era um apoio capaz de manter Bolsonaro como o principal nome da direita brasileira. A aposta de somar apoiadores fiéis a apoiadores ocasionais motivados pelo antipetismo, a fim de obter maioria nas urnas,
porém, não deu certo. Isso porque o antibolsonarismo pesou mais. Deixe nos comentários se você concorda com estes motivos, ou se acha que é mera opinião enviesada de um esquerdista, petista e comunista. Faz o L ou faz o B, não importa. Apoiando o meu trabalho já fico contente, por isso deixe seu like para ajudar o pseudo-criador aqui. Até a próxima, gente má. Nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19.